Acompanhe estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Miguel Neto, que concluiu o doutoramento sobre comunicação e que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Disse que concluiu o doutoramento, enfim, a tese de doutoramento. Falta fazer a sua defesa pública, não é? Sim. Que acontecerá brevemente, mas essa parte de investigação... A investigação está concluída. Está concluída. E sobre este tema, competências digitais para uma vivência judaico-cristã no digital. O caso do clero português. Creio que é o título, não é? Sim, senhor, é o título. O clero português utiliza ou não, sabe ou não utilizar então as competências digitais ou os recursos digitais para o trabalho e para a pastoral que desenvolve? Competências digitais e recursos digitais são aspectos diferentes. O clero português, como qualquer outra pessoa, tem dois níveis de utilização. Uma, a parte técnica, e alguns, sim, utilizam recursos técnicos. Do ponto de vista de capacitação digital, tal como todas as outras pessoas, nota-se uma falha de literacia mediática na questão E que indicadores mostram essa falta de literacia mediática? Os conteúdos. Os conteúdos que são publicados. Os conteúdos que são publicados, a forma como são publicados. Há ainda uma dificuldade em perceber que o ambiente digital deve ser espelho daquilo que acontece no ambiente físico e é tudo a mesma vida e não haver dois pontos. O exemplo clássico que pode-se aconselhar a ver isso tem a ver com o facto de alguns presbíteros terem mais seguidores do que as próprias páginas das paróquias, ou seja, que têm uma dificuldade em perceber que se calhar a comunicação através daquilo que é o caráter institucional da Igreja ou aquilo que é a vivência da comunidade é isso que nos aproxima de Cristo e não uma questão pessoal, uma questão que tem a ver com aquilo que é a utilização pessoal dos seus próprios espaços. Há essa dificuldade de perceber páginas pessoais, páginas paroquiais, a questão também daquilo que é o tipo de conteúdo de mensagem, que mensagem nós transmitimos, que utilização podemos fazer. Depois há outras coisas assim mais radicais que têm a ver com até alguma questão de discurso de ódio, algumas divergências. A utilização das redes sociais para isso, para o discurso de ódio. Para discursos mais divergências do próprio bispo, da própria Santa Sé, sim, existem muitos casos desses. Ir para um ambiente virtual... Sim. Achando que não é real. Ir para o ambiente virtual dizendo aquilo que não diz no ambiente físico. Porque o ambiente virtual é real. Na medida em que uma pessoa, quando diz algo no virtual, está a despolutar na outra sentimentos que sejam negativos ou positivos. No caso do ciberbullying e de outros, é notório. Ou seja, o que faz falta perceber é que nós, quando estamos ali, não estamos isolados. É curioso que alguns casos eu noto que há casos que têm uma certa relutância em transmitir uma homilia, mas que a nível de conteúdos no ambiente digital, filmar uma homilia, falar, mas depois no ambiente digital como que estão usando a expressão sem travões, então dizer tudo. Sim, e a homilia tem muito menos impacto que qualquer rede social. Sim. Padre Miguel Neto, são considerações, enfim, ou são percepções que foi tendo ou são conclusões a partir da investigação, do inquéritos que fez? Eu fiz 2 inquéritos datados no tempo. Um no ano 2021, que tem a ver muito com a questão da utilização do ambiente digital no período pandémico, pós-pandémico, e depois, em 2023, um estudo semelhante para perceber se a questão, o primeiro aspecto era para perceber se a questão que tinha acontecido em 2023 continuava a usar-se, se tinha sido um motor de arranque ou se foi só apenas uma bolha. E depois também, de facto, a importância que nós, Igreja, através, neste caso, o clero, aqui há uma questão um pouco cruel, porque assim, eu tinha que usar um focus group reduzido e escolhi aquele que era mais fácil
eu chegar, ou seja, não podia ser todos os cristãos, mas tentei perceber em 2023 se havia uma continuidade em relação a 2021 e se havia um aumento do conhecimento. E a que conclusão chegou? E lá está, em alguns setores há uma utilização grande. Do ponto de vista técnico, tem havido algum conhecimento, mas do ponto de vista dos conteúdos, daquilo que se chama da comunicação, literacia mediática, tem a ver com a capacidade de aceder, de criar, de transmitir, de compreender o que se passa. Em muitos casos existe algumas dificuldades, como existe em todos nós. Eu volto a dizer, proporcionalmente seria muito bom que a questão da ausência da literacia mediática só acontecesse no clero português. Não, acontece em todos nós, em transversal. Nós estamos agora temos uma série de campanhas eleitorais, isso então acontece. Temos a dificuldade das pessoas em perceberem se uma fake news, se o conteúdo é verdadeiro ou falso, a questão da pessoa saber interpretar. Nós temos problemas de interpretação de textos escritos. E dou um exemplo, o discurso da Lídia Jorge, no 10 de junho, sim, houve extrapolações e houve muitas vezes falta de interpretação do que estava lá escrito. Temos dificuldade, e isso é visto nos exames de português, de interpretação do texto escrito, muito mais temos no conteúdo visual, que é uma coisa rápida, que é uma coisa... Sim. Chega à conclusão, Padre Miguel Neto, que 71,8%, creio eu, dos sacerdotes utilizam as redes sociais. Sim. Um número significativo, diríamos, sim, tendo em conta até faixas etárias também que estão envolvidas neste estudo. Poderemos dizer que essa exposição à crítica pode ser um perigo por parte de algumas presenças, na sua opinião? Bem, eu não queria utilizar a palavra perigo. Eu gostava que... Eu olho para um olhar otimista pela questão. É importante que o espaço, a utilização tenha aumentado. Significa que se estão lá os sacerdotes, não estão a ocupar um espaço que estaria vazio. No entanto, há duas faixas etárias, os sacerdotes mais novos e os sacerdotes mais velhos, anciãos, que olham com alguma dificuldade para essa utilização. Os mais velhos, porque não têm conhecimento, mas, no entanto, deixam outros usar. Os mais novos, em muitos casos, são muito renitentes ao uso mesmo. Para uma resposta breve, trata-se de uma ferramenta, estas ferramentas digitais, com grande potencialidade para o próprio trabalho que é confiado aos sacerdotes. Até que ponto e em que medida? Em que medida trata-se para haver um contínuo de comunicação e de evangelização. Há muito tempo que nós, presbíteros, devíamos nos preocupar em que a evangelização não acontecesse 2 dias por semana, sábado e domingo, mas que houvesse um contínuo de evangelização e de comunicação ao longo, permanentemente, se calhar com conteúdos mais reduzidos, mas mais intensos e mais eficazes. Fica esse desafio também a quem é utilizador de redes sociais, nomeadamente os sacerdotes. Agradeço, Padre Miguel Neto, por ter partilhado neste programa a investigação que realizou em torno do uso das redes sociais por parte do clero. E antes de terminar, convido a seguir o portal da Agência Eclésia, onde pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, Sr.